Voltamos a apresentar Inclusão e Saúde. De volta com o Inclusão e Saúde. Conforme anunciamos, o assunto agora é microcefalia, mais especificamente o tratamento da terapia ocupacional em relação a esse tipo de paciente. Valesca Dória, terapeuta ocupacional da APAE de Aracaju, seja bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, o tema, eu sei que acaba preocupando a muitos pais, mães, porque quando a gente fala de microcefalia, nós tivemos aí epidemia, o Brasil ficou assustado, Sergipe não foi diferente. E a APAE de Aracaju é uma dessas entidades que tem hoje uma expertise, né, muito específica voltada para atender também a esse tipo de paciente. Eu queria entender primeiro o seguinte, como é que a terapia ocupacional ajuda, né, no tratamento da criança que tem microcefalia, tem inclusive a estimulação precoce e o cuidado com a família, mas inicialmente entendendo esse tipo de tratamento, como atua a terapia ocupacional com esse paciente? Então, a terapia ocupacional é uma profissão da área de saúde e nós trabalhamos com a estimulação precoce com esses bebês. Nós sabemos que a microcefalia ela é gerada. Houve um grande número, né, aqui no Nordeste devido ao Zika. E lá na APAE eu desenvolvo um trabalho com essas crianças voltado para a estimulação precoce, para o brincar funcional dessas crianças, para a organização mesmo da rotina, do cotidiano e também com a orientação com os pais, que é muito importante. Nós sabemos que os pais vivem esse processo de luto pela questão de não saber realmente como lidar com essas crianças, não saber de fato o que é a microcefalia, e é importante que o profissional ele explique, ele oriente esses pais. Existem algumas técnicas, Valesca, que elas são utilizadas para essas crianças ou a questão fica muito mais, digamos, na conversa? Porque já tem uma equipe multidisciplinar, que são psicólogos, fonoaudiólogos, né? Nós temos também vocês que são da terapia ocupacional, o pessoal da fisioterapia, quer dizer, é todo um contexto. Mas no caso da terapia ocupacional, existem técnicas para esse estímulo acontecer ou é tudo meio que... você tem conversa, como é que funciona isso? Na verdade é assim, Vinícius, nós trabalhamos em conjunto, como você mesmo disse, é um atendimento multidisciplinar, nós precisamos realmente da equipe, tudo para favorecer o desenvolvimento desse bebê, dessa criança com microcefalia. Mas claro que cada profissão ela tem sua singularidade, que é trabalhar, a terapia ocupacional ela tem em específico trabalhar com a função, no caso, para que o paciente ele desenvolva algumas capacidades melhores, para que o paciente ele tenha mais autonomia e independência em algumas atividades que são simples, às vezes o fato só de escovar o dente sozinho, ou até atividades muito mais complexas, como dirigir. Para a gente, no cotidiano, é muito comum, normal, né? É algo muito fácil de fazer, mas para eles é algo muito complexo, então precisa realmente desse apoio. Agora, no caso de pacientes com microcefalia, a gente sabe que são crianças que, lógico, vão ficar depois adultas, vão desenvolver naturalmente, mas logo no primeiro momento, o impacto para os pais, ele é algo assim, digamos, de chamar a atenção. O que vem à sua mente de algum caso que você já tenha atendido? O que se comenta? Claro que você não pode falar tudo por uma questão da ética, mas assim, o que lhe chama a atenção quando os pais vão ao consultório e já começam a falar sobre o assunto? Uma das coisas assim que não só dos pais, mas da população em si, que me perguntam muito, doutora, esse paciente ele vai poder estudar, ele vai poder um dia ter uma vida normal? Muita gente tem essa dúvida, claro, né? E assim, a criança com microcefalia, claro, ela tem um certo atraso no seu desenvolvimento, mas de imediato, quando ela descobre, geralmente é feito essa descoberta, se ela tem a microcefalia logo após o nascimento, é ir atrás desses atendimentos. Nós sabemos que aqui em Aracaju tem a APAE, que pode ser, né, assistir essas crianças. Tem o HU, que é desenvolvido também um trabalho específico com as crianças com microcefalia. Tem o CER, o Centro de Especialidades. E os pais eles devem de imediato procurar esses profissionais para ter um certo apoio, um certo suporte, para desenvolver melhor essas crianças. E claro, eles têm sim capacidade de um dia poder fazer uma faculdade, de estudarem, de dirigir. Dependendo do caso, Dependendo do seu caso, do nível que foi comprometido, porque a microcefalia é uma diminuição do cérebro, do perímetro cefálico, e a depender de qual lado do cérebro, do sistema nervoso central foi comprometido, ela
pode sim ter algumas habilidades. Agora, em casos, como a gente tem acompanhado nessa velocidade, nesse volume que a gente tem percebido, porque tem muitos e muitos casos que a criança ela fica invalidada mesmo, né? O paciente, você percebe, não só pelo fato da cabeça ser reduzido o tamanho, mas aí muitos, porque profissionais já falaram inclusive sobre isso, de outras áreas, muitos eles vão ter aquilo para a vida inteira. Então o pai vai ter que entender, a mãe vai ter que entender, e qualquer pessoa está sujeita a isso, que aquilo vai ser para sempre, né? Em determinada maioria, talvez, não sei se eu posso falar assim, mas em muitos dos casos essas pessoas vão ter que encarar essa realidade para o resto da vida. Então você vai ter que ter o atendimento de entidades como a PAI de Aracaju todo o tempo, a vida inteira. Vai ter que ter fisioterapia, vai ter que ter terapeuta ocupacional, psicólogo, quer dizer, esse conjunto, né? Todas essas pessoas envolvidas para que ela viva. Para dar esse suporte, né, na verdade. E assim, nos meus atendimentos eu gosto muito de deixar os pais verem o atendimento, até para eles aprenderem um pouco de algumas técnicas que eu uso, que é mais a questão da estimulação mesmo. Tem bebês que o correto para ser desenvolvido, por exemplo, a sustentação do tronco, da cabeça, é de 0 a 3 meses. As crianças com microcefalia têm um certo atraso. Existem algumas técnicas, até de deitar o paciente de decúbito ventral, que o próprio pai, na cama, em casa, ele pode estar fazendo. Mas, claro, eles precisam de uma certa orientação. Então, nos meus atendimentos, eu gosto muito de reservar um tempo para explicar aos pais alguns materiais que eles podem estar usando, de estimulação precoce, para estimular um pouco a questão da audição, do sistema visual, sensorial. São coisas muito simples que eles podem estar fazendo em casa. Por exemplo, vamos aproveitar o ensejo, para quem se depara com essa situação, ou para alguém que conhece, o que a gente pode orientar de alguma técnica dessa que é comum em casa, para quem não está muito, digamos, ainda habituado com isso? Então, uma das coisas que é muito fácil de fazer e, assim, um custo-benefício muito bom, é algumas garrafinhas de PET mesmo, garrafinhas de guaraná vazia, você coloca alguns milhos, outra garrafinha você coloca caroços de feijão, ou então glitter, algumas coisas que chamam a atenção, que realmente chamam a atenção dessa criança. E aí você vai colocar de uma forma assim central para que a criança acompanhe com o olhar, para que trabalhe também essa questão do acompanhamento. E aí ela vai ganhando mais habilidade na questão do controle da cervical. Tudo isso pode ser feito em casa, incentivar também na questão do oferecimento de diferentes texturas, porque muitos deles rejeitam até o toque, por ser tão sensível, né? Que existe a hipersensibilidade e a hipo. Então, é importante você estimular com algumas texturas diferentes. Esponja de lavar prato, algo que é muito barato, né? Coisas que para a gente é tudo muito natural, né? Isso, muito natural. Para eles não é tanto assim. Não é tanto, e vai você depender vai muito estimulando do isso. desenvolvimento de cada um. Bom, Valesca Dória, agradeço muito a tua vinda aqui ao programa. Claro que é uma entrevista para a gente apenas fazer essa abordagem e, ao mesmo tempo, trazer um pouco dessa experiência dela, não só, né, na PAI de Aracaju, mas como terapeuta ocupacional, pela experiência que ela tem. Obrigado, viu? Muito obrigada. Valesca. Até a próxima oportunidade. Obrigada.